Na história da Bíblia, Deus cria o mundo, formando ordem a partir do caos e das trevas. Como um artista, ele cria um lugar onde a vida possa florescer. Certo, e ainda hoje, o poder ordenador de Deus está em ação, impedindo que o cosmos volte ao caos e ao nada. E na Bíblia, a humanidade tem um papel fundamental a desempenhar nessa obra de ordenação. Mas para fazer parceria com Deus, nessa ordem contínua do cosmos, precisamos ser orientados pela Senhora Sabedoria. Senhora Sabedoria, quem é essa? Vamos descobrir em Provérbios, capítulo 8. Na Bíblia hebraica, há um livro chamado Provérbios. Ele fala sobre como adquirir sabedoria. E embora a maior parte do livro seja uma coleção de provérbios curtos, ele começa com 9 capítulos de discursos nos quais encontramos um elenco de personagens simbólicos. Há um rei sábio e paternal e uma mulher chamada Senhora Sabedoria. E eles oferecem a sabedoria divina que leva à estabilidade e à vida. Há também um homem ímpio e uma mulher maliciosa chamada Insensatez. E o modo de vida deles é atraente, mas leva à desordem e à morte. Ok, então esses discursos obrigam você a fazer uma escolha. Qual conselho você ouvirá? Certo, esses casais contrastantes são como símbolos poéticos das muitas vozes que nos dizem como ser humano. Em Provérbios, todas elas estão competindo pela sua atenção, o leitor referido como meu filho. Entendi. E todos esses discursos podem ser agrupados em 3 seções principais. E por enquanto vamos nos concentrar em Provérbios capítulo 8. É um longo discurso dessa mulher majestosa. A Senhora Sabedoria. Ela é a personificação da sabedoria de Deus. E ela está nos lugares altos, nos cruzamentos, te convidando a entrar na cidade sagrada de Deus. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. E então a Senhora Sabedoria começa seu discurso. Ele tem 4 partes principais. Na primeira parte, a sabedoria declara seu valor. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Viver pela sabedoria de Deus pode levar às coisas mais valiosas da vida. Relacionamentos saudáveis, integridade moral, uma vida estável e frutífera. Você não pode comprar essas coisas com dinheiro. Certo, e na terceira parte de seu discurso, ela repete essa mesma ideia. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Agora, vamos voltar à segunda parte do discurso dela e veremos que a sabedoria de Deus é muito prática. Na verdade, os seres humanos dependem dela todos os dias, cientes ou não. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Essa expressão, exercem a justiça, vem da palavra hebraica hakak. Significa literalmente esculpir ou gravar. Refere-se como os reis antigos esculpiam as leis da justiça em tábuas. Então, um bom líder confronta a desordem e a injustiça, criando leis justas. E quando eles fazem isso, estão se valendo da sabedoria de Deus. Certo. Os líderes sábios tornam-se imagens de Deus, que também cria por seus decretos, formando ordem a partir do caos. Mas os decretos de Deus não estão escritos em tábuas. Em vez disso, eles estão entremeados no tecido da própria criação. Na verdade, é disso que se trata a parte final do discurso da Senhora Sabedoria. Ela afirma que estava lá com Deus no começo. Yahweh criou-me como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Agora observe, ela vai repetir essa palavra hebraica, hakak, nos seguintes trechos para descrever como Deus esculpiu a ordem no mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Aqui Deus está dividindo as águas caóticas e sombrias ao meio, fazendo as águas acima e abaixo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua
sua ordem. Aqui temos Deus criando o limite da terra seca, segurando o mar para que os seres humanos possam florescer em paz. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Os autores bíblicos imaginavam a terra seca sendo sustentada por pilares abaixo dela, que a impediam de afundar novamente no mar caótico. Então esse é o cosmos de 3 camadas descrito em toda a Bíblia. Certo, como os israelitas e todos os seus vizinhos antigos imaginavam o mundo. E repare, a terra seca é sustentada e protegida do caos ao redor apenas pela habilidade sábia de Deus como escultor. Isso é lindo. E vale a pena celebrar, como a senhora Sabedoria diz. Eu estava ao seu lado, crescendo. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. A sabedoria de Deus alegra-se com o universo ordenado e também com a humanidade. Sim, porque os seres humanos são a imagem de Deus, chamados a viver pela sabedoria divina ao esculpirem seus próprios pequenos espaços aqui no mundo dele. Mas os seres humanos muitas vezes rejeitam a sabedoria de Deus, fazendo o que é certo aos próprios olhos. E na Bíblia, é assim que os seres humanos arrastam a criação de volta ao caos e às trevas. É somente quando vivemos pela sabedoria de Deus que nos unimos ao seu projeto de ordenar o mundo, criando espaços e comunidades onde todas as criaturas de Deus possam florescer em paz. Ou, como a senhora Sabedoria diz ao final de seu discurso: pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Yahweh. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, todos os dias, a senhora Sabedoria oferece-nos uma escolha. Viverei pela sabedoria de Deus e contribuirei com a ordem, a beleza e a justiça para o mundo? Ou viverei de forma egoísta por minha própria sabedoria, levando a criação de volta ao caos de onde veio? Essa é a decisão que está diante dos seres humanos ao longo da história da Bíblia e até hoje. Qual caminho você escolherá? A senhora Sabedoria está esperando por nossa resposta. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.